E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Tema do vídeo de hoje, pessoal, rodada de Copa do Brasil, oitavas de final, segundo jogo. E a gente vai ver juntos aqui, então, quem vão ser os times que vão se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Beleza, pessoal? Temos alguns jogos bem interessantes: Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, Retrô e Bahia, Fluminense Internacional, CRB e Cruzeiro, Vasco e CSA, o Derby Paulista, Palmeiras e Corinthians e Bragantino e Botafogo. Tivemos alguns resultados bem surpreendentes no primeiro jogo das oitavas de final, né, pessoal? Como, por exemplo, o empate do Cruzeiro com o CRB e do CSA com o Vasco. E também o Retrô conseguindo fazer 2 gols no Bahia, né, pessoal? Mas sem enrolação, vamos para os nossos palpites. Primeiro jogo aqui, Atlético Paranaense e São Paulo. Eu trouxe até aqui a tabela da Série B, eu sei que muitos de vocês não acompanham, mas o Atlético Paranaense é atualmente o 11º colocado da competição, com apenas 26 pontos e fez apenas 3 pontos nos últimos 5 jogos disputados. São 3 empates, e o time do Atlético Paranaense, para mim, não tem a menor chance contra o Tricolor Paulista, mas é óbvio que a Liga Arena lotada pode ser um fator que vai fazer com que esse jogo não seja tão fácil igual a gente imagina. Mas eu ainda acredito que o São Paulo consiga sim vencer o São Paulo que está embalado, né, pessoal? Olhando aqui a tabela do Brasileirão, a gente vê que são 4 vitórias seguidas e contando com esse jogo da Copa do Brasil, são 5 partidas que o Tricolor Paulista vem vencendo. Então eu acredito que essa vai ser mais uma vitória do São Paulo, que está embalado com o Crespo e está embalado numa fase muito boa do campeonato, né, pessoal? Porque essa fase de agosto, que começa a ter os jogos de oitavas de final de Libertadores, jogos decisivos de Copa do Brasil e outras competições, e o São Paulo está embalado e está conseguindo ganhar casca para, quem sabe, disputar coisas grandes esse ano. Quem sabe consegue aí o bi da Copa do Brasil. Mas isso a gente vai ver lá para frente, vamos ver o sorteio. Mas eu acredito que o São Paulo, além de vencer essa partida, vai se classificar também. Então já vou deixar aqui o meu voto no São Paulo nesse terceiro jogo aqui do Cartola, né, pessoal? Atlético Mineiro e Flamengo, esse é um jogo interessante, tá? Porque o Atlético Mineiro conseguiu uma vitória surpreendente diante do Flamengo. Lembrando que o Flamengo fez um time meio que misto ali naquele jogo contra o Galo. Já havia vencido o Atlético Mineiro no domingo anterior à partida, então é um time que já se enfrentou. É um duelo que já correu 2 vezes nas últimas semanas, com uma vitória do Flamengo de 1-0 dentro de casa e uma vitória do Atlético Mineiro na casa do Flamengo, vencendo por 1-0 também. E dessa vez o Galo tem como ao seu favor a Arena MRV, a torcida lotada, vai lotar o estádio, promessa de estádio lotado, capacidade máxima para esse confronto entre Atlético e Flamengo. E o Atlético, além disso, além da vitória na Copa do Brasil, venceu no final de semana contra a equipe do Bragantino por 2-1 jogando em casa. Não foi aquele futebol tão vistoso, né, que botaria medo no Flamengo, mas foi um futebol que fez com que o time vencesse o Bragantino, que é uma das melhores equipes do Brasileirão. Atualmente está ocupando aí a sexta colocação, mas vem de 4 derrotas seguidas, né? Importante frisar também. Dito e tudo isso, pessoal, o Flamengo também não vai poder contar com alguns jogadores, né? Como o Bruno Henrique, que não vai poder atuar na partida. Eu acredito que a equipe do Flamengo vai vencer e vai se classificar. É muito improvável que o Flamengo não vença, mesmo que o Atlético Mineiro tenha conseguido ganhar uma casca nesses últimos jogos, vencido fora de casa. Quem assistiu a partida do primeiro jogo sabe que o Flamengo foi amplamente superior, acabou contando com uma falha na saída de bola ali do Léo Pereira e acabou gerando então o gol do Atlético Mineiro. Mas tirando isso, o Galo não teve muita chance, teve uma bola com o Hulk ali que ele acabou tomando uma ação meio errada. Mas o Flamengo foi amplamente dominante da partida e eu acho que se o Atlético começar a querer jogar para frente, vai tomar taca, vai tomar gol e vai perder pro Flamengo. E eu acho que o Flamengo tem time sim para poder furar a defesa do Galo, mesmo jogando fora de casa. Então vou apostar na vitória do Flamengo para a competição. Quem sabe esse jogo pode ser promessa de pênalti. E aí promessa de pênalti fica um pouco aberto. Mas se fosse para apostar em alguém, eu apostaria na equipe do Atlético Mineiro em uma disputa de pênalti, mas acho que dentro de campo o Flamengo consegue fazer um placar com mais de um gol de diferença, tá? Retrô e Bahia, o jogo vai ser na Arena Pernambuco. O Bahia conseguiu vencer por 3-2 no primeiro jogo. Lembrando que o Retrô é um time da Série C do Brasileirão. Vou até pegar aqui a classificação para a gente dar uma olhada. O Retrô, ele atualmente é o 19º colocado na Série C e praticamente está quase rebaixado aí para a Série D do Brasileirão, né, pessoal? Então eu acho que é um duelo, talvez o duelo mais discrepante que a gente tem aqui nessa Copa do Brasil. E o Bahia vacilou bastante tomando 2 gols do Retrô, tá? Porque seria uma boa oportunidade agora do Bahia poupar jogadores, isso daria um gás muito grande pro tricolor baiano pro restante do Brasileirão.
mas acredito que o Bahia joga a vida também nesse confronto, né? Porque ele já foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa Sul-Americana. Então, a única competição de mata-mata que ele tem agora no momento é a Copa do Brasil. E eu acho muito improvável que o Retrô consiga fazer alguma coisa positiva diante do Bahia. Então, sem enrolação, pessoal, vamos de Bahia para esse confronto aqui, tá? Próximo confronto, então, a gente tem Fluminense e Internacional. O Fluminense que venceu por 2-1 o Inter na última semana e venceu no final de semana a equipe do Grêmio por 1-0. Então, o destruidor de gaúchos, né? É o Fluminense, que não vai contar com o Thiago Silva. Então, deve ir para campo com uma zaga composta de Manuel e Freitas. Então, é uma zaga um pouco mais fraca. O Internacional se agarra muito nessa esperança de não ter o Thiago Silva do outro lado para poder conseguir fazer gols. E quem viu o jogo no último final de semana entre Fluminense e Grêmio sabe que foi uma partida muito feia, né? Um jogo muito ruim dos dois lados. Então, acabou com a vitória do Fluminense, mas foi um dos piores jogos do Brasileirão, sem dúvida alguma, tá, pessoal? O Internacional também não fez um bom jogo diante do São Paulo, perdeu por 2-1. Então é um cenário bem ruim atualmente para o time do Internacional, que perdeu para o Fluminense, empatou com o Vasco e só conseguiu fazer seu gol quando teve aquela expulsão do Léo Jardim. Eu acredito que com o Maracanã lotado hoje, o Fluminense consegue sim essa vitória diante do Internacional e elimina o Colorado, né, pessoal? A gente tem também CRB e Cruzeiro, mais um jogo também bem discrepante. O CRB é atualmente o 12º colocado. Se o Atlético Paranaense era o 11º, o CRB está atrás dele. Então não tem nem o que falar, né, pessoal? Cruzeiro vitória dominante diante do Botafogo nesse último jogo do final de semana. Acharia bem improvável que o CRB conseguisse vencer a equipe do Cruzeiro, mas a gente tem que ser sincero, né? Se a gente olhar aqui a terceira fase de Copa do Brasil, a gente vai ver que o CRB bateu o Santos, né? Apesar de não ser aquele Santos incrível, igual a gente está acostumado a ver sempre, o CRB bateu o Santos de Neymar nos pênaltis e se classificou. Então, pessoal, não acho que isso vai acontecer de novo, até porque o Cruzeiro é muito mais forte do que o Santos. Então vamos de Cruzeiro para esse duelo. Me surpreenderia muito se algo contrário acontecesse, né? O Vasco é o próximo adversário aqui do CSA, pessoal. É o Vasco que tem um grande reforço para essa partida, que foi a expulsão do João Victor. Não vai jogar esse jogo de hoje, então o Vascaíno está feliz, com certeza. Não que ele seja o pior zagueiro, né? Até porque o Maurício Lemos fez aquela furada, aquele passe escroto no último jogo aí contra a equipe do Mirassol. Mas o Vasco enfrenta o CSA dentro de casa. E eu digo para vocês, galera, se o Vasco não vencer o CSA hoje, é promessa de desastre lá em São Januário. Então, torcedor vascaíno, se você for no jogo, torce mais ainda para o Vasco vencer, porque a situação pode ficar complicada até para você. Que eu acredito que a torcida não vai aceitar uma eliminação diante do CSA, tá, pessoal? Que está atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro. Tá aqui em oitavo, né? Até o CSA estava tendo algumas histórias de querer poupar alguns jogadores, porque o foco dele não era a Copa do Brasil, era a Série C. E o CSA bateu no Grêmio, né, pessoal? Mas acredito que contra o Vasco não vai ter oportunidades. Eu acho que o Vasco vai vencer com um gol do Pirata e um gol do Ryan, tá, pessoal? 2-0 Vasco, fora o baile dentro de campo. Eu vou aqui apostar na vitória do Vasco, então, pessoal. Palmeiras e Corinthians, o derby paulista. O Corinthians venceu por 1-0 na Neoquímica Arena, teve a oportunidade de pênalti e acabou não fazendo o gol. E agora a gente tem esse jogo aqui no Allianz Parque, vai ser um jogo bem difícil. A equipe do Palmeiras não vai contar com o Bruno Vini na zaga, né? Também não vai poder ter a oportunidade de jogar com o Murilo. Então, vai desfalcada no setor defensivo. O Corinthians teve toda a polêmica durante a semana de que teve a briga do Memphis com o Félix Torres, né, pessoal? Mas é assim, o Corinthians vive a sua melhor fase nos últimos 2, 3 meses. Desde o título do Paulistão, acho que é a melhor fase do Corinthians. Conseguiu vencer o Palmeiras e foi um jogo muito bom do Corinthians, né? Jogo. Já havia feito um jogo bom contra o Botafogo no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi muito ruim, mas o segundo tempo foi muito bom. Conseguiu a reação. E se a gente for olhar o histórico do confronto no ano, o Corinthians já conseguiu vencer no Allianz Parque o time do Palmeiras. Então eu estou realmente confiante de que o Corinthians possa conseguir de novo um bom resultado. Mas dessa vez eu acho que vai ser um empate, tá, pessoal? Acho que vai ser um empate. O Corinthians vai segurar a ponta diante do Palmeiras e vencer, no caso, conseguir se classificar para a próxima fase, né? A gente tem também Bragantino e Botafogo. O Bragantino vem de fase muito ruim. São 4 derrotas seguidas no Brasileirão. E se a gente contar a Copa do Brasil, são 5. Desde a volta da Copa do Mundo de clubes, o Bragantino não conseguiu fazer bons jogos, né, pessoal?
Mas a gente tem que botar um ponto importante aqui nessa equação, que é o fato do goleiro John do Botafogo não jogar esse confronto. Ele está sendo negociado com o West Ham. Ele provavelmente não vai jogar, na verdade não vai jogar, não está relacionado para o confronto, não viajou para o Bragança Paulista. Então o Botafogo deve ir a campo com o Léo Link no gol, que era um goleiro que era do Atlético Paranaense. E esse pode ser um ponto muito crítico para o confronto. Eu realmente acredito que o Bragantino vença o Botafogo, como já venceu no Brasileirão esse ano, por 1-0 jogando dentro de casa. Agora, quem vai passar, eu não sei, mas se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no Bragantino, tá, pessoal? Como classificado. Acho que é perfeitamente possível o Bragantino fazer um 2-0, um 3-1, e aí conseguir. Até porque o Botafogo também tem um desfalque do Caio Pantaleão, que talvez seja o seu principal zagueiro aí nesses últimos jogos, tá, pessoal? Então, esses foram os meus palpites. Comenta aí embaixo se você concorda. Realmente acha que esses são os times que vão ser classificados? Já deixa seu like aí e ajuda a gente a crescer, beleza? Valeu, falou!